tivemos aqui, tá errado o nome dos times, mas vamos em frente. Mas os números estão certos, tá? Então, o Vasco teve 68% de posse de bola contra 32% do Madureira. Teve 24-6 vantagem também em finalização do Vasco. No alvo, 6-2. E tivemos 1,92 de gol esperado para o Vasco, para o Madureira, 0,25. Madureira, o tricolor suburbano, teve vantagem só mesmo nos escanteios, 4-3. 52 minutos de bola rolando. Ô Elton, um novo Vasco a gente pode falar, porque jogadores estreando, o Rojas recém-chegado, né? Até teve bons lances no primeiro tempo. E a gente vai vendo aqui o Vasco com o Fernando Diniz já. 49 jogos, 16 vitórias, 13 empates, 20 derrotas, um aproveitamento de 41,5%. Foram 69 gols marcados e muito sofridos, né? Quase o mesmo número, 68. Né? Realmente não é uma boa trajetória dele no comando do Vasco, apesar disso chegou à final da Copa do Brasil. Como eu dizia, Elton, teve a estreia do Brenner, teve a estreia do Marino, então são jogadores novos. O Diniz manda a campo um time misto contra o Madureira. Mesmo assim, sai vaiado, o torcedor não aceita esse resultado. Agora, me parece que em termos de classificação não está tão difícil assim, porque ele precisa vencer o Botafogo ou torcer para o Flamengo. O Flamengo provavelmente vai vencer na última rodada, porque precisa disso para se classificar e se livrar do quadrangular para o rebaixamento. Mas não é isso, o torcedor quer um bom jogo, né? Mais do que tudo. E achei alguns momentos interessantes nesse Vasco até desentrosado. Os jogadores que mal treinam pouco juntos, né? Que avaliação você faz desse empate em 0-0? Inclusive no Fluminense algumas vezes. Eu acho que até no próprio Vasco, né, circunstancialmente. Mas realmente um time muito mexido para enfrentar o Madureira. É lógico que, olhando do ponto de vista coletivo, você perceber que jogadores estavam atuando fora de posição. Nuno Moreira jogou um pouco mais caindo pelo lado direito para dentro, né? Normalmente ele faz ali o lado esquerdo. O Andrés Gomes, que é o jogador que abre também como ponta pela esquerda, aí sim, um pouco mais adaptado. O Brenner e o Rojas, né? Dois jogadores tentando se entender, acabaram sendo substituídos e era natural que isso acontecesse, né? E o Vasco não conseguiu também usar uma arma que é sempre importante para essa equipe quando enfrenta adversários que se fecham um pouco mais, que são os laterais, né? O Pumita foi o lateral direito, tem jogado algumas vezes na esquerda, mas o Piton acabou voltando já, né? E pode ser uma boa notícia, inclusive, para a sequência da temporada. Os dois não foram bem na partida. Então, o Vasco, como coletivo, que é o que prega muito, né, o Fernando Diniz, não foi bem, enfrentando um adversário que naturalmente se fechou, jogou ali com uma linha de 5 no meio campo, tentava jogar nos contra-ataques. O Neguete acabou sendo o grande nome do jogo, né, porque fez boas defesas, e eu acho que nesse fato o Diniz tem razão. Foi um time que criou bastante, a gente viu nos números. Foi um time que, mesmo desentrosado, mesmo sem esse ritmo coletivo, acabou sendo melhor do que o adversário, mas a eficiência é que ganha jogo, e o Vasco não foi eficiente, acaba saindo com esse empate. Nesse momento, como você falou, Edu, na zona de classificação, como o grupo enfrenta o outro, depende apenas de si, né, para se classificar, e ainda assim, né, se classificar, quem sabe até com uma vantagem na próxima fase, pode se classificar em segundo lugar, né, e garantir uma vantagem de mando, pelo menos na próxima fase. Vai depender, obviamente, do que acontecer na última rodada, mas fica a pressão para o trabalho do Fernando Diniz, né, principalmente pelo que fez no jogo anterior, jogo contra o Mirassol, né? Acabou não indo muito bem, e a gente viu o que aconteceu, inclusive o desespero ali à beira do gramado. Essa pressão já se cria no início da temporada, porque o estadual adiciona, né, nesse pacote de pressão um resultado que poderia ser normal dentro das prioridades do Vasco na temporada, mas pelo que acontece desde o início de 2026, acaba sim criando uma pressão no trabalho de Fernando Diniz. E a gente vê de novo o lance de final e a semifinal, teve um tempo grande ali, o Vasco jogando o Campeonato Brasileiro. Olha onde o Vasco terminou o Campeonato Brasileiro. Então, olha aí o que a gente trouxe também de números, a quantidade de derrotas que o Diniz tem desde que assumiu o Vasco. Então, essa pressão já existia desde a temporada passada, foi amenizada com a classificação para a final, né, num clássico, o Vasco conseguindo passar pelo Fluminense, mas
depois da decisão, e se esperava, né, um início de temporada mais promissor, é um Vasco ainda muito irregular, e pensando no Campeonato Brasileiro, que é o grande trauma do torcedor do Vasco, né? De novo, vamos ficar na parte de baixo da tabela, de novo a gente vai ficar ali de 15º para baixo, porque começa o campeonato já perdendo. Então, e tem a Chapecoense, né, que é um time que certamente é um candidato ao rebaixamento, um time que vai lutar contra o rebaixamento, então o Vasco precisa vencer em casa. Então cria essa pressão, logicamente, para o trabalho do Fernando Diniz, que não é uma novidade nenhuma, né? Não é novidade para ele. Acho que por onde ele passou, ele ouviu isso, inclusive. Acho que classificação está quase garantida, porque o Flamengo vai ganhar o último jogo. É a minha visão. E claro que o Vasco também pode arrancar ponto do Botafogo. Enfim, vamos aguardar. No final de semana temos a resposta. Tem gente chegando ao Vasco também, mais reforços que o presidente Pedrinho está trazendo. Então, tá aí, ó. O cuiabano deixa a Premier League e volta ao Brasil para reforçar o Vasco. Volta do Nottingham Forest para o futebol brasileiro. Então, o cuiabano, uma boa contratação. E tem o Spinelli chegando também. Essa negociação, você está vendo a informação no nosso site espn.com.br. E o Spinelli, cabeludo do Independente Del Valle, matador, 51 jogos, 38 como titular, 68 minutos por jogo, 28 gols, uma média interessante de 0,55. Só atuou no clube por uma temporada em 2025. O Elton, o que você acha dessas contratações? Você acha que pode ser uma boa? Tá aí os números do Spinelli aqui com a gente também. Um jogador interessante. O cuiabano é bom jogador. O impacto dele na posição em que ele sabe atuar muito bem, que é como ponta, mas o Spinelli é um jogador de referência que o Vasco vai precisar. A gente sabe que o Diniz não é muito adepto a usar jogadores presos ali entre os zagueiros, mas a gente sabe que em circunstâncias de jogo, ele usou muito o Verratti nessa questão na temporada passada, acaba sendo importante. Eu acho que é até um jogador para brigar por titularidade, e é um jogador que, claro, o Brenner é um jogador também, uma referência que se movimenta bastante, e isso traz também um repertório para o ataque do Vasco e profundidade também, porque o Vasco vai precisar nessa temporada, né, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, reta final de estadual e a Copa Sul-Americana, né, que o Vasco também vai disputar. Sobre o cuiabano, conhecendo bem o Diniz e já observando, né, o que o cuiabano já fez, né, na carreira, curta carreira, eu vejo ele jogando mais como ponta do que como lateral com o Diniz. É claro que a posição dele de origem é lateral, ele se destacou no Botafogo assim. No Grêmio, ele foi usado muito como ponta, né, com o Renato Gaúcho, usando numa segunda linha, jogou em algumas oportunidades dessa forma. O Renato Paiva, quando assumiu o Botafogo na temporada passada, na sua passagem curta pelo Botafogo, ele usou o cuiabano também, né, numa segunda linha como ponta, quase que como jogador de ataque mesmo. E aí o Vasco ganha um jogador para essa posição, né, já que perdeu o Ryan, lógico, trouxe reposição, mas, como eu disse, já na temporada passada carecia de profundidade. Então, acho que é um jogador que pode ser utilizado nessa posição, até porque tem o Lucas Pitona, que é o jogador da posição, é o lateral, é o cara que é titular dessa equipe. Não diria incontestável, mas eu acho que a primeira opção para a lateral esquerda. Então, acho que o cuiabano ele traz esse adicional, né? Pode jogar como lateral, pode jogar como ponta também. É o Vasco tentando preencher esse elenco que, como eu disse, faltou demais na temporada passada. O Diniz esticou a corda muito com jogadores, inclusive alguns veteranos, né, jogando mais de 70 minutos, e faltou o banco de reservas para o Vasco manter a intensidade, manter pelo menos um ritmo para brigar em posições melhores no Campeonato Brasileiro. Vai tentando fazer isso em 2025. E tá aí, você comprou nesse momento as palavras da galera da ESPN. E, cara, eu vou falar para vocês minha opinião, e eu quero que vocês coloquem nos comentários também, que eu vou estar lendo geral. Eu vou discordar do Elton Serra uma situação, porque eu acho que o fato do Piton estar jogando mal credencia o cuiabano para ser titular e atuando de lateral esquerdo. Não tem por que o Vasco improvisar em aspas, né, o cuiabano de ponta, sabendo que o Vasco tem Inestrosa, Andrés Gomes, Nuno Moreira, o Adson voltando agora, David. Então, assim, qual é a lógica de colocar o cuiabano, que foi contratado para lateral, botar ele de ponta? Não tem lógica. E fora que eu discordo também que o Piton voltou muito mal, cara, muito mal.
eu não vejo nenhuma possibilidade do Cuiabano perder essa titularidade para o Piton atuando dessa maneira. O Piton ontem dando vários moles na defesa, o Andrés Gomes toda hora sendo desgastado para recompor e salvar muitas das vezes o Piton. Então, assim, eu imagino que o Cuiabano é um cara perfeito ali para o esquema tático do técnico Fernando Diniz. O Fernando Diniz pediu ele porque entende que a saúde é muito importante para o Vasco, porque o Vasco atua com linhas altas e precisa de alguém com vigor físico. E esse cara é o Cuiabano. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, quanto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!